escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor, obrigado por esse dia. Abençoe esta aula, que nos traga conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. A soberania de Deus na salvação. Hoje nós estaremos estudando a aula 6 sobre nova vida, novos hábitos, e eu peço que você pause o seu vídeo e faça a leitura do capítulo 6 do livro de Romanos, nesse momento. Os tópicos a serem trabalhados nesta revista são 2. A vida dos justificados pela fé, que você já leu em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 a 11. E a verdadeira liberdade, que é servir a Deus, em Romanos 6, do 12 ao 23. Então, quando a gente lê o livro de Romanos, no capítulo 6, nesses dois agrupamentos, né, deste texto, como foi no início, eu dividi no primeiro tópico e no segundo, conforme a revista, nós vamos ver uma sequência, né, de pontos comuns. O primeiro, de forma bem didática, explicando para vocês, é a graça de Deus por nós. Então, é um presente de Deus para você. Quando você abre esse presente, você encontra um símbolo, uma cruz. E você vai entender o que significa essa cruz. E você descobre que veio um homem na terra, que esse homem é o próprio Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados e no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo essa morte espiritual que te traz e beneficia de certa forma para você, sendo imerecidamente a sua vida eterna. A partir do quê? Quando você o aceita como salvador da sua vida. Mas como eu vou aprender mais, né? Eu escutei falar deste homem que veio na terra, que alguns chamam de profetas, outros chamam de salvador. Eu vou aprender no terceiro passo através dos evangelhos que constam na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu começo a ler os evangelhos e aí eu vejo um grande convite de Deus para mim, que é esse presente, que é essa graça, né, através desse evangelho. E vou entender com profundidade quem é este Cristo na terra. A partir do momento que eu aceito esse presente, que eu aceito Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador, iniciando com arrependimento, eu vou mais à frente passando por um processo de santificação e consagração da minha vida. E começo uma nova história, por isso eu começo minha nova vida, o capítulo 1 dessa nova vida, dessa caminhada com Cristo. E isso pode acontecer tanto com alguém que vem de fora do mundo, como alguém que nasceu dentro da igreja e acaba criando aquilo como uma tradição, uma rotina, né? Na sua vida, porque o pai e a mãe ensinou ou sempre falou, mas não tinha vivido ainda essa experiência verdadeira com Cristo.
e vai ter um impacto sobre a vida dele quando ele acorda e se percebe do que está acontecendo a partir do momento que ele começa a viver esse evangelho verdadeiramente, tendo maturidade para entender qual é o propósito mesmo do homem. Não é mais só de ouvir ou decorar uma palavra que foi ensinado, um versículo, mas de estar realmente envolvido com a palavra de Deus. E aí nós temos o quinto momento, que é a transformação celestial, né, dessa nova vida, né? E essa transformação do meu eu, do homem, né, celestial, é quando ele tem o encontro com Deus no paraíso na terra, né, da terra, quer dizer, no paraíso, junto com Deus, e um corpo transformado pela graça de Deus, da sua vida após a morte, fisicamente falando. Por isso que o novo homem celestial, né? Então esses são os quintos pontos, né, que nós podemos encontrar dentro de Romanos 6, explicando o agrupamento dessas duas partes aí da vida do homem, sobre a graça de Deus. Ele vê quem é esse Cristo na terra, aonde ele vai se aprofundar e conhecer e buscar ser como este através do evangelho, aceitando o convite de Deus, né, que é o convite da salvação. Aí passa por um processo de santificação na sua vida aqui na terra, uma nova vida, deixa o velho eu e passa a ter um novo eu. E quando ele está no céu, esse homem celestial, né, vivendo junto de Deus a sua vida eterna. Então a vida nossa começa a vida eterna aqui. O processo da morte física é só uma passagem e a transformação desse corpo para o homem celestial junto de Deus nessa nova terra, nesse novo propósito que Deus preparou para nós e nós encontramos na palavra dele. E quando eu paro, depois lendo esse texto de Romanos, eu posso fazer uma pausa e refletir. A primeira parte, Paulo começa: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E Paulo fica indignado, fala: lógico que não, porque existe uma ideia daquela época e existem ideias hoje ainda que quanto mais eu peco, mais oportunidades Deus tem de me perdoar. Então eu posso viver do jeito que eu quiser, né? No segundo momento, Paulo fala: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então a pergunta que você deve fazer: então tem gente que fala assim, depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou fácil. Não, vai ficar mais difícil, porque você agora tem consciência do que é o pecado. Então é mais difícil para vencer o pecado. Não pense não que você aceitar Cristo, nossa, agora vou ter bênção, vou ser abençoado, glória a Deus, com certeza que sim. Mas a sua vida torna-se mais difícil porque você tem a consciência agora do que você comete de pecado, que você faz em pecado, você pensa em pecado, né? Aí nós temos uma outra pergunta que Paulo faz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, será que Deus perdoa todas as nossas falhas, não importa quão más elas sejam? Para quem acredita no plano da salvação, que é o arrependimento e aceitar Cristo como Salvador, com certeza sim, não importa quão mal. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Eu mentir é a mesma coisa que eu matar
um assassino matou alguém. Tanto que nós vamos nos surpreender no céu com pessoas que nunca imaginaríamos que estaria lá. Porque é um mistério para nós. Nós não sabemos até que ponto aquela pessoa se arrependeu e Cristo, né, Deus perdoou ela dos pecados dela. Outra pergunta. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o que realmente acontece quando nos tornamos cristãos? Nós nos transformamos ou não? Eu continuo vivendo a mesma vida que eu vivia, né? Ou houve uma mudança aí na minha vida? Quando você tenta ser uma pessoa boa através dos seus esforços, isto é, seguindo a lei, você acaba sendo derrotado pelo pecado. Isso era uma das lutas de Paulo, né, que escreveu o livro de Romanos, como nós já vimos em aulas anteriores. Quando ele tentava, pelo esforço dele, né, por ele entender tanto da lei, né, ele era um fariseu antes da conversão real de Paulo para Cristo. Então ele sabe muito bem a profundidade do conhecimento da lei, né, da palavra ali de Deus. Então quando ele acabava entrando nesse processo dele, automaticamente estou sendo bom porque eu estou cumprindo com a lei, ele acabava sendo derrotado pelo pecado dele. E aí eu coloco duas perguntas para você. Eu pecar mais para obter mais perdão ou pecar menos para obter bênção, né? Você se encaixa, além da primeira pergunta, em uma dessas duas? A filosofia budista, né? Próprio Buda escreveu isso, é que a vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que está emitindo. Então presta atenção no que você está fazendo para os outros, porque você está recebendo isso pelo que você tem feito para as outras pessoas. Então, se você está recebendo isso, é que nem um karma para a sua vida, porque você está sendo mal, está acolhendo aquilo que você fez de maldade para alguma pessoa, um exemplo, tá? Ou você está naquele processo, eu acho legal, mas tem muita gente que vive muito isso, que é o pote, por exemplo, da gratidão. Vamos viver uma vida mais grata, reclamar menos, né? Enxergar sempre que eu tenho que... Acontece algo de ruim na minha vida, não, eu tenho que ser grato por algum motivo, porque isso não aconteceu à toa, né? Mas na verdade por dentro você tá irado, tá com raiva, né? Mas você aprendeu, não, eu tenho que ser grato todo dia. Vai lá, enche o potinho da gratidão com algo para que você seja grato e receba mais das pessoas, né? Em troca dessa gratidão de você ser uma pessoa tão grata, né? Será que realmente essa atitude de só pensar da gratidão, só ser grato vai te fazer a receber algo de melhor também? É uma coisa também do seu próprio esforço? Você está tentando vencer a batalha contra o pecado ou contra algo de ruim que está acontecendo na sua vida com base em seus planos e suas capacidades? Então, John Piper diz que quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. Então, vou pecar mais para obter mais perdão, né? Ou, nossa, Jesus me salvou, eu tenho que pecar menos porque daí Deus me abençoa mais. Na verdade, a marca da sua fé é a luta contra o seu pecado, mas não sozinho, não pelos seus próprios esforços, que a gente vai ver mais adiante. Como eu reajo a essa mentalidade? A palavra de Deus em Romanos 7, do 24 ao 25, diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é pelo seu próprio esforço? É pecando mais ou pecando menos? Não. A graça de Deus é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é nossa mãe, não é nosso pai, não é nosso santo, não é através de uma tradição ou de algo que eu tenho que fazer, uma cultura dentro da minha religiosidade que eu vou conseguir essa graça através, sei lá, de um terço, de uma vela que eu vou acender. Não, a graça de Deus é por Jesus Cristo, o seu Senhor. Esse deve ser o Senhor, esse que vai te ajudar a não pecar. Qual é a melhor evidência de tudo isso? É uma vida transformada, onde em Romanos 6,11 diz que estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E quem nos ajuda em tudo isso? O Espírito Santo define o papel de Cristo em nossas vidas, cooperando para o nosso relacionamento com Deus e os benefícios de sermos filhos de Deus. Nós vamos estudar isso em Romanos no capítulo 8 mais adiante. Não vou dar profundidade sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele coopera com o nosso relacionamento com Deus, para nós servirmos o Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então eu aceitei a Cristo, me arrependi, aceitei Jesus como Salvador. Estou vivendo na minha caminhada cristã, né, de crer em Cristo como o único exclusivo Salvador. Ser cristão, né? Então nós vamos viver em santidade porque nós estamos unidos a Cristo pelo quê? Pelo batismo. Em capítulo 6, versículo de 1 a 14, que é o primeiro tópico lá, em Romanos 6, do capítulo 6, vai tratar disso. Então, o cristão, ele crê, mas ele pensa. Primeira coisa, nós morremos para o pecado. Quem é o velho homem? Quem é a velha Tanise? Quem é o velho João? Quem é o velho Pedro? Né? Não é o meu eu interior, tem que ser o meu eu anterior. Por quê? Porque eu morri para o pecado em Cristo uma vez. E todos os dias eu morro para o meu eu com Cristo, né? Porque eu sei que Cristo está me perdoando diariamente. Né? Então eu tenho que morrer pelo meu pecado com Cristo e como Cristo, porque Cristo morreu na cruz pelo meu pecado e eu tenho que morrer pelo meu pecado todos os dias, falando não para ele. Mas lembre-se, como nós vimos anteriormente, não é pelo seu esforço próprio. Você precisa estar em comunhão com Deus para essa luta diária que nós vivemos. Então, morremos para o pecado. Quem é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo. Quem dá espaço para o diabo na minha vida? Sou eu. Quem aceita o pecado? Sou eu. É o que o mundo oferece e o que o diabo também nos compartilha conosco e nos oferece. Segundo ponto, fomos batizados na morte de Cristo. O corpo do pecado foi destruído. O pecado, ele usa o nosso próprio corpo, né, para aquilo. Então nós não devemos mais nada à lei. A morte pagou todos os meus débitos. Quando uma pessoa morre, a dívida dela, se ela devia para o banco, se ela devia para uma loja, vamos dizer, para uma loja, ficou em dívida, ela morreu, aquilo lá a loja não vai mais receber, aquilo que estava no nome dela, porque a pessoa morreu. Então, como se os débitos dela não existem mais. Então, a lei existe somente para dar consciência do seu pecado. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus,
uma das coisas também, né? Mas para eu entender o que Deus quer que a gente faça, né? Então eu não devo mais nada à lei, eu morri. Puxa, aquela pessoa não existe mais. Eu não existo mais aquela velha Tanise, né, anterior. Hoje existe uma nova Tanise, mas eu sei, eu conheço o que essa nova Tanise tem que fazer para andar junto do Senhor. Aí nós temos também o ressuscitamos com Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte. Como eu falei lá, nós morremos para o pecado todos os dias. A sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. É o nosso reviver todos os dias, mas morrendo o velho e renascendo um novo. Cada dia nós vamos matar o velho homem naquilo que ainda dele existe em nós. Vamos matando aquele... Não é da noite para o dia, por isso que a pessoa às vezes ela acaba de se converter e uma pessoa falou, nossa, mas já é convertida e ainda está fazendo isso? Ou a pessoa precisa de uma orientação e falar assim, ó, está agindo como o velho homem, né? Ou vamos orar, vamos alertá-la, né? Exortar ela, falar assim, ó, meu irmão, acho que esse caminho aí pela palavra, não é pelo que eu acho, é pela palavra de Deus, não condiz. E aí nós fomos crucificados com Cristo. Nós devemos tirar o atestado de óbito do velho homem. Todo mundo deve... Você, quando as pessoas, você tem que falar, encerrar uma conta, avisar na loja que aquela pessoa morreu, que não deve ser cobrado nada, você apresenta o atestado de óbito dela. Então, o mundo deve também ver o atestado de óbito daquilo que você foi um dia. Você deve tirar esse atestado de óbito e mostrar, ó, esse daqui é o velho homem. E agora você é uma nova pessoa. E como que eu devo fazer isso? Considerando. O que é considerando? É agindo em função de um fato. E qual é o fato que vocês têm agido agora? É em função de Cristo e não mais do eu. Então nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então existe... Como temos o Velho e o Novo Testamento, na nossa vida existe o volume 1, a história do velho homem, que é a sua vida, e o volume 2, que é a história do novo homem. Então, muitas vezes entristece o meu coração quando pessoas que você cresceu, conviveu na igreja, e as pessoas ainda continuam te enxergando como se você fosse há 10 anos atrás. Como se você agisse há 15 anos atrás. Espera um pouquinho. Primeiro nós amadurecemos. Você cria uma consciência. Você não age mais como um adolescente, como um jovem, que um dia você foi um presidente de UPA, de UCP, de mocidade. Não é mais aquela Tanise que, dizendo por mim mesma, que um dia foi presidente da mocidade. Como eu fazia um acampamento na minha época de mocidade, como hoje nós trabalhamos com os jovens da igreja, é totalmente diferente. Mas às vezes a pessoa olha, você encontra a pessoa, faz anos que ela não te vê, ela acha que você continua sendo aquela mesma pessoa, mesmo estando convivendo dentro da mesma igreja. Aí nós temos um outro argumento, que nós devemos viver em santidade. Por quê? Porque nos tornamos escravos de Deus pela conversão. Aí vem o segundo argumento em Romanos 6, do 15 ao 23. Então, nós somos unidos pelo batismo e servidão a Deus pela nossa conversão. Primeira coisa, há uma auto-rendição aí, onde nós fomos os rendidos, né? As pessoas que são rendidas, quando você fala assim, eu fui rendido por um ladrão, significa o quê? Eu tive que me submeter àquilo que ele queria.
entregar minha carteira, meu celular, então você foi rendido. Então, autorrendição, quando você é rendido, ele gera uma servidão. Então, o homem, ele é sempre escravo ou do pecado ou de Deus. A escravidão de Deus, ela é liberdade. Eu não estou mais preso, eu não vivo sobre um mundo de escuridão. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. A liberdade do pecado, que é a escravidão. Como que eu aplico isso? Na conversão, existe a troca de escravidão. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou escravo de Deus. Eu sou um servo da justiça, e o servo da justiça é livre. Quem é justo não está preso. O injusto acaba na prisão, falando a linguagem dos homens, sobre a lei dos homens agora. Mas falando diante da palavra de Deus, o servo da justiça também é livre. Ele não segue uma tradição, ele segue o quê? A palavra de Deus. Nós somos moldados no pensamento e na nossa conduta. Por quê? Porque aquilo que eu penso, eu vou gerar um sentimento e vou agir. Eu vou ter um tipo de comportamento para aquilo. Se eu penso errado, eu vou sentir errado e vou agir errado. Se eu acho que eu não sou um pecador, aquilo que eu estou fazendo, eu não vou ver nada de mal, não vou ver nada de errado naquilo. Por quê? Porque aquilo é natural para mim. Mas quando há conversão e eu olho para o meu eu anterior, eu falo, não, isso eu não quero mais. Eu não gostaria que as pessoas me vissem mais com esse tipo de comportamento, porque eu não me suporto a olhar e me ver como eu agia antes. Dedicação. Antes eu era dedicado a minhas próprias paixões, aos meus senhores, ao meu consumo, ao sexo, ao dinheiro, à pornografia, ao celular, às redes sociais, ao pensar só em corpo, em beleza, pensar em carro, somente carro. Eu tenho um carro que é o melhor carro do mundo, mas o mais caro de todos, e vivo numa casa pagando aluguel, né? Então, assim, como que tá os seus valores em tudo isso, né? Onde está a sua dedicação? Tudo vai, e eu começo a viver e tudo se torna normal. A maconha hoje não é mais considerada droga no meio nosso, porque bebida também é droga. Separação, é normal se separar hoje. A ganância, né? Eu querer ser, eu querer ter, né? O sexo antes do casamento, a Bíblia já está atrasada nesse mundo que nós vivemos hoje. Quem que hoje não vai namorar e não vai ter sexo? Não existe pessoas mais assim. Então, nós éramos mais dedicados ao diabo ontem do que hoje para Jesus? Ou você continua tendo flexibilidade com o mundo? Você ainda continua a ser, eu estou servindo a Deus, mas tem coisas que eu ainda não consegui me desvencilhar. Domínio próprio. A liberdade do pecado é escravidão. A escravidão de Deus que é a liberdade. O escravo do pecado, ele não pode fazer, não pode agir, né? Por quê? Porque aquilo que eu considero pecado, ele não pode fazer. Por exemplo, eu não posso pegar aquilo que não é meu. Por quê? Porque eu sei que se eu pegar, aquilo é roubo. Eu estou agindo de má fé. Eu não posso fazer uma compra com uma pessoa e não pagá-la. Por quê? Porque aquilo é estelionatário. Aquilo é uma pessoa que dá golpe em outra pessoa e não paga. E estou vivendo dentro da minha casa com aquilo que eu não paguei.
quer dizer, não é seu, pertence à pessoa que você não pagou. Então, o que eu vou ter? Um processo, um oficial de justiça na minha casa. Então você, o escravo do pecado, ele não pode fazer e não pode agir. Agora, e o escravo da justiça? Pode não fazer e pode não agir. Não significa que ele não vá fazer. Ele briga contra o pecado dele. Mas ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Então, por exemplo, eu era alcoólatra. Eu posso beber? Pode, você pode beber. Mas você pode não beber. Por quê? Você sabe que aquilo você vai ficar alcoolizado e vai tomar atitudes que não condiz com uma pessoa que é do Senhor, uma pessoa que conhece a palavra. Então, significa que eu não possa beber? Não, não é que você não pode. Se você tem um problema com aquilo, por que você vai agir daquela forma? Vou dar a liberdade, né, para tomar aquilo, se apossar daquilo, algo que vai te fazer escravo do pecado, tá? O salário de tudo isso, o pecado é enganador, prometendo vida, mas ele paga com a morte. Você tem a morte física e tem a morte espiritual. Todos nós vamos morrer porque nós pecamos, né? Mas falando no sentido físico. E no pós-vida, né? Depois da morte, você vai pagar com morte espiritual ou você vai pagar com vida espiritual. O pecado, ele te leva direto para a morte, pós-vida. E a vida eterna já é posse do crente. Porque, puxa, Tanise, mas eu tenho medo de morrer. Talvez você tenha medo da forma como você vai morrer, mas você não tem medo do que virá depois. Se você tem fé, crê em Jesus como seu Salvador, vamos dizer um termo bem popular, não deve, não teme. Então, você sabe o que vai ser o depois. É natural, nós somos humanos, nós passamos por medo. Agora, o homem, ele ceifa a corrupção, o que semeou na forma de pecado. E a vida eterna, ela é gratuita, ela é para todo mundo. E a morte, ela acaba sendo imerecida, né? Nós merecemos a morte pelo nosso pecado. Mas a morte espiritual, ela é imerecida, porque você vai ter a sua vida eterna, né? E é tão difícil, muitas vezes paro para pensar, nossa, eu não mereço nem a vida eterna, porque a gente se olha tão pecador, tentando, mas você não consegue um dia sequer ficar sem pecar, né? E isso, assim, a gente olha, a gente tem ira contra nós mesmos, né? Mas não é essa ira que vai fazer com que você tire a sua própria vida, mas é você querer melhorar cada dia mais. Eu sei que eu vou passar por essa história de vida, mas vou pecar, mas eu vou me arrepender e sei que Deus, eu vou pedir para cada dia Deus me ajudar a tirar aquele comportamento, aquele pensamento, aquela atitude minha, aquele sentimento que faz com que eu peque. Aí nós temos 2 vidas e 2 destinos, né? O seu passaporte. Então eu tenho a estrada da autogratificação, né? Onde eu tenho um destino final, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, puxa vida, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu, né? Então, esse é o passaporte para a sua morte completa. E eu tenho um passaporte que é para aqueles que estiveram na estrada com Cristo, que foram crucificados com Cristo, que morrem com Ele, que são sepultados e ressuscitam com Ele para uma nova vida. Recebe um dom glorioso, a vida eterna.
todo dia nós morremos quando arrependemos dos nossos pecados, queremos que aquele pecado morra em nós, nós estamos morrendo com Cristo, pedindo, Deus, sepulta isso daí, enterra isso daí. E quando Cristo ressuscita, eu estou ressuscitando com Ele no momento que eu não quero mais aquela vida para mim, e eu quero uma nova vida. E aí, imerecidamente, a gente vai acabar recebendo essa vida eterna. Amém? Com duas perguntas. Com que pessoa você se identifica? A que se esforça para agradar a Deus por sua própria força, né? Eu vou ser isso na igreja, vou fazer isso, vou ser um presbítero, vou ser um diácono, vou quero fazer, vou estar à frente, a igreja me vendo. Como todo mundo glorificando você dentro da igreja, né? Não glória a Deus, mas para você. E aí, quando você vai ver, morri, chego lá, mas cadê fulano, cadê ciclano? Daí você vai entender, fala assim, olha, o esforço dele para agradar a Deus era pela própria força dele, né? Ele tentava por ele mesmo, ele queria ser o eu, né? Ele queria ser o salvador das pessoas, ele queria curar as pessoas, ele queria o ser, né? O eu, né? E aí nós vamos entender por que não tá lá, né? Ou você é a pessoa que confia em Cristo para vencer o pecado. Você, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Numa linha aí que muitos, nós temos, não vou adentrar sobre isso, mas falando numa área apocalíptica, né? Hoje, se você fosse abordado aí para negar o nome de Cristo, você é corajoso para admitir, morrer por Cristo, né? Então, quais coisas te fazem esconder dos outros, né? Você precisa esconder alguma coisa, alguma atitude, alguma mentira, algum testemunho, uma filosofia de vida, né? O que você tem escondido dos outros? Alguém dentro da sua própria casa, da sua família? Ou você vive livre, sem dever e nem temer a ninguém? O que eu sou dentro da igreja, eu sou fora dela, eu sou no meu trabalho, eu sou na minha escola. Eu sou o que sou, eu não devo, não temo, o meu pensamento é esse, né? O seu pensamento está baseado naquilo que Deus quer que você pense mesmo, haja, né? Sinta. Você não esconde ou se esconde de nada, né? Então, você está escondendo alguma coisa ou você está se escondendo de alguma coisa, né? Você é corajoso? Né? O que te faz temer aí? O que te prende no seu próprio pecado? Né? A sua mulher ou seu marido pode pegar seu celular e ver livremente? Tem essa liberdade para mexer nas suas coisas? Eu tenho liberdade para saber onde você frequenta, em que local você vai, sendo jovem, criança, enfim, o seu marido, a sua esposa, né? No seu trabalho, se eu for lá te visitar, de repente, você vai mandar a pessoa embora do seu trabalho? Tem vergonha? Tem medo que ela saiba de alguma coisa? Então, você esconde algo ou você não se esconde de nada? Essas são perguntas que possam inculcar no seu coração e possam te fazer se aproximar mais de Deus no momento que você tomar suas atitudes, de você pensar e refletir aí através dessa lição e dessa mensagem tão rica que é a palavra de Deus através de Romanos capítulo 6. Um bom dia para você.